Jesus, porque o Evangelho é sempre novo para nós, né? Todas as lições que a gente estuda, que a gente volta a ler, que a gente ouve, a gente é uma outra pessoa, né? Nós somos como rios, não é? A cada dia que passa, a gente não é o mesmo mais. As margens mudam e a gente busca o grande oceano. Então a gente vai, né, lidando com os obstáculos, os desafios do caminho, e a cada desafio a gente se percebe uma pessoa melhor, não é isso? Então eu conto com a ajuda de vocês, a energia de vocês, os comentários, a vivência de vocês, porque vai servir para todos nós, não é? A gente compartilhando esse ensinamento do Cristo, é que a gente vai vendo, né, a experiência do outro, como que ele atravessou aquele caminho, não foi o meu caminho, mas olha a situação que ele está passando. Se eu estivesse no lugar dele, como que eu estaria, né, lendo o Evangelho dentro de mim, né? Então, o tema que foi me dado pela Lil foi os feitos de Jesus. Olha que desafio grande, né? Acho que nem se a gente ficasse esse restinho de ano aqui, não daria para a gente enumerar todos os detalhes, né? Porque parece que sobre Jesus é a literatura mais escrita do mundo, não é? Então, aí eu pensei, mas não deve ser isso que é o importante trazer de Jesus, né? É o Jesus que tem em cada um de nós. Então eu tive que fazer um corte e trazer uma mensagem que representasse, né, aquilo que de mais importante Jesus trouxe para nós, que foi o seu exemplo, não é? Então, a doutrina espírita, no livro A Caminho da Luz, ela nos traz ali uma direção, não é? Ela nos traz ali uma informação importante no livro A Caminho da Luz, porque ela vai falar de uma comunidade, né, de entidades angélicas que se reuniram e que Jesus, a ele foi dado o quê? A coordenação e a governança do planeta Terra, desde a sua origem, e o encaminhamento de todos os espíritos ligados àquele orbe. Então, Jesus é um espírito crístico, então ele já está lá na ordem dos espíritos puros, porque dentro da ordem da escala espírita, os espíritos puros, a gente ainda tem uma escada que sobe para os espíritos crísticos. Aos espíritos crísticos é dado tarefas maiores, como essa foi dada para Jesus em cooperação, em cocriação com Deus. Por quê? Porque Jesus, aí foi decidida a vinda de Jesus ao planeta Terra, né? Isso lá no Caminho da Luz fala que foi a segunda reunião, uma que se decidiu, né, soltar na nebulosa e criar esse planeta novo, e o outro para decidir a vinda do Cristo ao planeta Terra, né? E hoje aqui o nosso tema é os feitos de Jesus. Então é importante a gente recuperar essa informação para a gente saber que a vinda de Jesus aqui foi um presente de Deus para nós. Por quê? Jesus tinha íntima identidade com Deus, né? Ele falava, né? Eu e o Pai, não é isso? A identidade do pensamento de Deus. É aquele espírito que estava em perfeita comunhão com Deus. Então, se decidiu a sua encarnação no orbe terreno. Mas a gente não pode esquecer que Jesus está conosco desde os primórdios da criação do planeta. E ele é responsável por tudo o que acontece com o nosso planeta. Inclusive com essa grande transição que nós estamos vivendo do planeta Terra para um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então,
essa baguncinha que está aparecendo, que está desordenada, ela não está desordenada, ela está coordenada pelo mundo maior, não é? E aí a gente pergunta, mas os feitos de Jesus? Então, ele veio como um espírito crístico, olha, imagina uma encarnação, né? Num planeta denso como o nosso, expiação e provas, e ele veio para encarnar o amor, né? Ele veio mostrar para nós, no nosso dia a dia, há 2000 anos atrás, como é que se viveria o amor na Terra. E ele veio no momento de quê? De muita luta, de muita violência, de muita imposição. Era o avanço do quê? Do Estado Romano, não é? O Império Romano ali conquistando, né? As brigas políticas e econômicas e tudo mais. E foi nesse meio que Jesus reencarnou aqui para trazer a boa nova para nós, uma mensagem de quê? De paz e de amor, não é? Então, quando ele começou isso, ele fez em 3 anos, não é? Aí, quando ele começou, ele sentava-se como um peregrino na cidade de Jerusalém, perto, nas cercanias do templo, e aí vieram aqueles curiosos, né? Porque eu imagino, vocês imaginam assim, a aura, né, de Jesus, como ela não ia assim a quilômetros, né? Aquele olhar meio profundo, magnetizador, né, dos corações, aquele olhar profundo nas pessoas que mexiam com elas na intimidade, né? Porque Jesus veio como um libertador de consciências, né? Então, era um olhar meigo, profundo, e as pessoas foram se cercando. Dentre eles, os sacerdotes que estavam ali, os outros pensadores, e ali os curiosos, e aí perguntam para ele. Isso está no livro Boa Nova. É um dos primeiros, é o capítulo 3, chama Primeiras Pregações. E aí esse sacerdote, Haná, pergunta para ele: que fazes aqui, Galileu? Que fazes tu aqui, Galileu? O que vocês acham que ele respondeu para o sacerdote? Ah, estou aqui a passeio. Será que foi isso? Que ele falou? Eu vim, né, da parte do meu pai, fazer o quê? Estabelecer, né, fundar o reino de Deus, né? Ah, o reino de quê? O reino de Deus. Mas o que é isso, né? Mas o que você pensa que é isso? Aí ele fala, é uma obra divina no coração dos homens. Tá aí o feito de Jesus, uma obra divina no coração dos homens, né? Aí ele pergunta assim, mas aonde estão? Aí ele ri, né? Ironicamente, né? Tá lá escrito, aí pergunta, mas onde estão seus seguidores? Aonde estão seus companheiros? Aonde estão seus exércitos? Suas armas? Como é que se falava para o Império Romano que estabeleceu um reino ali, né, na concorrência com o reino, com o Império Romano, sem armas, sem exércitos, né, sem cavalos, sem tropas, né? E aí ele fala, onde estão seus companheiros, né? Aí ele fala, deixa eu ver, eu acho que não peguei para falar direitinho, depois vocês procuram, capítulo 3º. E aí ele fala, aí Jesus fala, né, que os companheiros chegarão de todos os lados, os seguidores dele, né? E aí com essa fala, a gente vê através dos tempos, eu diria, de todos os lugares e de todos os tempos. Ele escolheu 12, né? Mas esses 12 foram pregar em duplas e trouxeram mais e mais. E a mensagem que chega hoje no Evangelho não foi escrita por Jesus, não é? Foi. Jesus não escreveu nada. E em nome dele
se fez muita coisa ruim, né? Na história, ao longo aí da história, das religiões, do próprio cristianismo, né? A gente vê os desvios de conduta da própria mensagem do Cristo. Então, fundaram igrejas, né, que colocaram o nome de igrejas cristãs, de cristianismo, começaram a vender indulgências, começaram a cobrar pela salvação, não é? E esqueceram a mensagem de amor que ele veio aqui justamente para fazer essa obra divina no coração dos homens. Então, o maior feito de Jesus é trazer a mensagem de amor. E aí, eu até trouxe uma apresentação para fazer, mas não deu certo aqui não, e a gente vai sem ela mesmo. Então, nela, eu peguei aqui uma frase que é do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fala assim: se perdessem todos os livros sacros, né, da humanidade, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha que interessante. Então, eu fiz esse recorte para, né, resumir os feitos de Jesus. E aí eu trouxe aqui uma montanha, né, uma montanha grande, porque as bem-aventuranças foi falado por Jesus e ela representa para nós o nosso caminho evolutivo, o roteiro da nossa ascensão espiritual. Ele vai falar de cada degrau que a gente tem que subir para a gente conquistar a nossa conquista moral, né? A nossa sabedoria e em amor. Então, ele é o caminho do amor, é o roteiro do amor. Então, analisando, estudando, tem várias palestras sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, mas se a gente seguir a ordem que está lá no Evangelho de Mateus, a gente vai ver que tem um significado, a sequência que ele foi colocado. Então, estudando melhor, né, o Sermão da Montanha, a gente vai ver que cada degrau representa para nós uma conquista de uma virtude. Olha que interessante. E se você não conquista aquele degrau, que é a base, o primeiro, você é difícil ir passando para os outros. E esse caminho do amor, esse caminho evolutivo que Jesus veio nos ensinar, ele passa então por um trabalho que é feito conosco mesmo, é feito com o próximo, e aí você se chega ao amor a Deus. Porque a máxima que tem, né, do Evangelho é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vocês viram que tem 3 gradações de amor? Será que eu posso amar a Deus se eu não amo meu irmão? E a gente tem no Evangelho chamando, eu acho que não sei se é uma carta de Paulo, aonde que está, que vai falar que se a gente não ama ao nosso irmão, se eu falo que amo a Deus, eu estou mentindo, eu estou sendo falsa, porque eu não posso, porque o meu amor a Deus está ligado à sua mensagem de amor a toda a humanidade. Então, então Deus está ali. E ao próximo, não falar amar ao próximo como a mim mesmo? Será que se eu não desenvolver virtudes próprias, né, do alto amor, eu consigo amar o outro? Então nós dividimos nesse estudo o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, em 3 conjuntinhos de 3 degraus cada um. E a gente vai olhar que os 3 primeiros degraus estão relacionados com a nossa conduta, com o nosso esforço próprio. Ninguém faz por nós. Então vamos ver quais são eles. O primeiro é: bem-aventurados os humildes. Não fala humildes, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, não é?
que como que é a frase mesmo? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Não é assim? E aí, Emmanuel vai falar. Então, quando a gente vê esse primeiro degrau, que é a base, que é a humildade, porque pobre de espírito, às vezes a gente tem um equívoco com relação a essa expressão. Às vezes a gente fala assim, que lá é pobre de espírito, a gente chama aquele que é ignorante, mas não é isso. Lá no Evangelho vai explicar para nós. Por quê? Os homens de ciência e os homens de espírito, segundo o mundo, são aqueles que acham que são donos da verdade, que eles têm todo o saber, sejam os homens de espírito, aqueles que se denominavam os iniciados, que sabiam das coisas de Deus e por isso se julgavam melhores do que os outros, né? E os homens da ciência também, porque achavam que a ciência era uma área que estava acima da religião, ela explicava tudo, não precisava de Deus. Então, esse bem-aventurados os pobres de espírito está dizendo das pessoas humildes, está falando da humildade. E será que a gente sabe direitinho o que é humildade? Será que sabe? Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre brinco. Como que chama a senhora? Marlene? Então tá, eu vou pegar aqui, vou lá na cozinha, vou pegar uma bacia de água, colocar uma água quentinha e vou vir aqui, ajoelhar, pegar o pezinho da Marlene e começar a lavar. Isso é um ato de humildade? Quem acha que é? Quem? Pode levantar a mão, quem acha que é? Quem acha que não é? E quem não sabe se é ou não? Que pode ser que sim, pode ser que não. Os que falaram que é um ato de humildade, o que vocês pressuporam, pressuporam que eu estava cheia de bom sentimento. Mas vocês estão vendo meu sentimento? Eu poderia estar fazendo isso para parecer humilde. Não poderia? Eu vou fazer isso porque todo mundo vai achar que eu sou humilde, né? Então, humildade não tem a ver com aparência. Tem a ver com ação e sentimento. Ação. Aquele que é humilde não precisa parecer humilde, porque ele já é. Ele é espontaneamente, porque ele faz aquilo do coração. Não é aquele que se distrair, está lá, né? Está lá humilhando, está lá fazendo, né? Fazendo coisa que não vai agradar, está ofendendo e tal, se ele escapar da linha, né? Aquele que, se estiver olhando para ele, né? Vai ficar bonitinho, se não tiver, ele não vai. Então, humildade tem a ver com uma postura com relação ao outro. Se a gente achar que o outro é melhor ou pior que a gente, não tem nada a ver com humildade. E humildade não tem nada a ver com humilhação, né? Humilhar-se tem a ver com ser humilde. Não é daí a origem da palavra, não é? Então, quando você faz um ato de humildade, você está considerando o outro com respeito, mesmo respeito que Deus tem com você. E a mesma possibilidade do outro falhar, você também tem. Então, você considera o outro pelo quê? Iguais condições a você como filhos de Deus. Porque Deus assim nos considera. Não é isso? Para Deus, aquele que chega lá, né? Chega ao caminho das virtudes,
mais depressa ou mais devagar, por um caminho que foi torto, que foi sofrido, para ele tem diferença? Né? Não tem diferença. O amor de Deus é para todos igual, né? Ele é de igual intensidade e de igual oportunidade, porque a todos é dada a oportunidade, através do seu próprio esforço, de evoluir. E a todos nós vamos evoluir. Então, não tem por que você achar que você é melhor ou pior que o outro. Todos estão na mesma condição para Deus. Não é? Então, oportunidades quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. E Jesus tinha uma característica, né? Um feito dele era olhar a gente já vendo a virtude em ação. Ele não nos olhava pelos defeitos, não é? Ele acreditava, ele olhou a Maria de Magdala e não viu aquela mulher que todos, né, estavam criticando. Ele a viu como uma mulher que tinha muito amor no coração. E que ela ia desenvolver esse amor, assim como desenvolveu, né? Depois da morte de Jesus, ela continuou. Ela foi uma grande discípula de Jesus, né? Considerada uma das apóstolas de Jesus, porque ela foi fiel ao seu ensinamento de amor e foi atender os leprosos, né? Curar deles. E tem-se, né, no Boa Nova também conta a história dela, né? Que ela foi ali. Então, o feito de Jesus foi no coração dela, né? Então, humildade é isso. Então, esse é o primeiro degrau. Então, se nós somos humildes, a humildade abre todas as portas para nós. Então, é ver o outro com o potencial que ele tem de ser bom. Ele pode não estar bom agora, né? Não é ver a sombra, é ver a capacidade que ele vai ter de se melhorar. E todos nós temos. Por quê? A sombra só existe se tem luz. Porque se não tiver luz é treva, não é? Então, se a gente tem luz, se nós temos luz, porque somos frutos do amor de Deus, e o amor de Deus é uma luz poderosa, né, dentro de nós. Então, se temos luz, a gente faz sombra. Porque entra a luz aqui, você vai fazer a sombra naquela oposição da luz. Mas a nossa escala evolutiva é jogar luz sobre essa sombra. Fazendo como? No entendimento. No entendimento, na mudança do nosso campo mental, da nossa onda mental, do nosso sentimento, dos nossos hábitos. É assim que a gente vai jogando luz aonde não está muito legal em nós. Não é? Então, a humildade é o primeiro passo. É a primeira bem-aventurança. E a segunda? Bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o trabalho do segundo degrau é dentro de nós. Por quê? Com as nossas dores, nós precisamos se sentir consolados. Por quê? Pela explicação, pelo entendimento, pela aceitação, pela resignação, entendendo que aquela dor está me dizendo, entendendo para que ela veio, né? Dores quem não tem dor aqui, gente? Hein? Quem não tem dor? Quem aqui tá zeradinho de problema? Problema tem, ou não? Será que tem ou só eu? Hã? Na jornada, né? Um grupo familiar perfeito, harmônico, assim, uma família margarina, todo mundo tem? Aquela da propaganda bonita? Não, porque a gente sabe que no mundo de expiação e provas, o nosso núcleo familiar é ali onde estão o quê? As ferramentas, o material didático para a gente trabalhar humildade, né? Ali do primeiro degrau, para a gente trabalhar resignação, compreensão, paciência, tudo isso, né? Então, bem-aventurados os que choram, os aflitos, é onde exige de nós o entendimento. E o Evangelho, o capítulo 5 dele, chama Bem-aventurados os aflitos.
ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Será por quê, né? Nós precisamos dele, né? Ali tem mal sofrer, bem sofrer, causa da aflição, causa anterior, causa atual. Fala de sofrimento voluntário, que é aquele que decorre do nosso próprio gênero, do nosso próprio temperamento, que não precisava ser assim. Às vezes a gente está sofrendo, não é por causa que é uma causa antiga, não. É uma causa atual. Eu estou provocando, por quê? Pela minha busca, pela minha atitude. Eu estou indo por um caminho que está me fazendo sofrer, fazendo o outro sofrer, não é? Então vamos lá, né? Senão, olha aí, senão chega 8h15, nós não chegamos lá em cima. Então, bem-aventurados os que choram, né? Depois o terceiro, quem sabe? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque, veja bem, quem é humilde e já entendeu a dor, ele é violento? Não tem jeito. Não tem como ser, não é? Então, vocês viram que um degrau te dá base para sustentar o outro e sustentar o outro? Então, lá fala, bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Puxa vida, herdar a terra? Então, vamos pensar. A terra está fazendo o seu processo evolutivo, porque a gente tem a evolução a nível individual e temos a evolução da matéria, dos mundos, não é? Então a Terra está aí, se movimentando para entrar numa nova sintonia, numa nova vibração mais elevada para a regeneração, né? E aqui os espíritos estão lá. Se a gente trabalhar a humildade, trabalhar a resignação, trabalhar brandura, né? Trabalhar a paz interior, a gente já está compatível com a terra regenerada. Olha aí. Então, eles herdarão a terra. Então, eles terão acesso, e esse acesso energeticamente, fluidicamente, a gente terá acesso a um planeta regenerado, não é? Então, tudo vai seguindo a nossa evolução, a evolução do planeta, e aí a gente trabalhou isso com a gente mesmo. Porque nós falamos de resignação, tem jeito de você colocar resignação no outro? Tem jeito de colocar humildade no outro? A gente pode abrir um buraquinho aqui e despejando humildade, despejando tranquilidade, paz, assim, né? Mansuetude, não tem jeito, né? Quem é bravo, né? Quem é manso, mas até os bravos ficam mansos. Por quê? Quando eles começam a entender que às vezes a atitude dele de agressividade está machucando o outro, né? Então, esse trabalho é com a gente mesmo. Então, o trabalho nosso dessa encarnação, gente, sinto muito dizer, mas ele é com a gente mesmo. Então, é para a gente se preocupar com o nosso processo evolutivo. Não tome conta do processo evolutivo do seu vizinho, porque não vai dar certo. Não vai. O máximo que você pode fazer é um exemplo, porque aí você motiva o outro. Então, Jesus veio, o feito dele foi ser exemplo. Não é? A doutrina espírita tem Jesus como o quê? Como guia e modelo. Não é? Então, vamos lá. Aí a gente já chegou no bloquinho do eu comigo. Agora nós vamos para o bloquinho do eu com o outro. Aí a gente começa. 3 bem-aventuranças. A quarta é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas por que entrou com essa bem-aventurança da justiça? Só entrou porque só entende essa justiça quem é humilde, quem é brando, quem é manso, quem é resignado. Porque não é a justiça do mundo, é a justiça com misericórdia. Sabe qual justiça que é essa? Faça ao outro o que queremos que seja feito a nós. Então, aí você precisa do outro, é a relação com o outro, né? Então, não é ser justiceiro, é ser justo.
ser justo nos moldes da lei de justiça, amor e caridade. A lei de causa e efeito, quem toma conta dela? A lei divina, é uma lei divina, não é? A lei divina toma conta e tem todos os seus recursos para dar conta de tomar conta dela, né? Eu penso assim que é uma planilha gigantesca eletrônica para ir ajeitando o que a gente planta, a gente colhe, o que a gente está plantando, porque ao mesmo tempo que a gente está colhendo, a gente está plantando. E vai aí nessa semeadura que só o agricultor divino para saber na colheita final o que nós temos de joio e de trigo, né? Essa contabilidade aí não é para nós, né? Não é para nossa justiça, porque o nosso parâmetro de justiça, gente, ele é tão desproporcional, porque às vezes eu vou julgar o outro, né? Sou rígido, e às vezes eu vou julgar a mim e também sou rígido. Então, não é parametrizado. Então, tem a bem-aventurança da justiça, né? Justiça. Então, é esse o amor, justiça lei de justiça, amor e caridade. E a outra bem-aventurança? Depois vem, bem-aventurados que são misericordiosos. Olha aí. Então, nós já estamos lá na relação com o outro de compaixão. Misericórdia, míseres, né? Coração. Misericórdia é coração, né? Míseres, a gente fala, é você se condoer pelo coração ao coração do outro, né? Então, no coração você vê a miséria, né? A dor do outro penetra em você. Então, quando ele fala bem-aventurados os misericordiosos, é essa relação de amor verdadeiro que a gente precisa ter com o próximo, não é? Que a gente não dá conta ainda. Por quê? Porque a gente precisa ir lá nos primeiros degraus. Porque senão a gente não vai conseguir ser misericordioso em todas as situações. Porque isso é para com todos, até aqueles que a gente tem alguma aversão também. Não é amar aos inimigos também? Aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos magoam. E aí a gente tem a outra bem-aventurança, que é os pacificadores. Eu vou dar uma colinha aqui. Então temos os mansos, né? Temos os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos que alcançaram a misericórdia. Ai, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe aquela parábola das bodas? Ela não fala de uma túnica nupcial para entrar lá no banquete? Né? Essa túnica é a limpeza de coração, é a pureza de coração. Então, a gente vai ter condições de ver a Deus quando a gente estiver nesse sexto degrau, quando a gente conseguiu trabalhar o nosso interior com essas virtudes, trabalhar essas virtudes com o nosso próximo, agindo com ele, e aí a gente vai conseguir nesse sexto degrau chegar na escala de espírito puro, na pureza de coração. Aí a gente vai começar a entender Deus, né? Lá no Livro dos Espíritos fala que a gente não tem, né, ainda o sentimento para a gente perceber, tanto que a resposta dos Espíritos ao conceito, né, perguntado o que é Deus, é o quê? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas e ponto, não é isso? Depois ele vem com os atributos de Deus, que é bondade, né? Ele é soberano, ele é único, e aí vai, né? Onisciente, onipresente. Então aí tem todos os atributos dele, mas a gente não tem nem noção do que seja Deus, a não ser que tenha alguém aqui, espírito puro. Tem? Espírito puro? Se tiver, vem contar para nós o que é Deus, porque aí já está em condições
de absorver ali o pensamento de Deus, que é Jesus, em condições de conexão com Deus, né? Ele, a mesma linguagem, né? Ele trouxe, eu não sei, meu Pai que está no céu, que sabe, não era isso que ele falava? Em nome de Deus. E aí ele chega, Maria Amélia, então eu já trabalhei comigo, já trabalhei com o meu próximo, e agora? Eu já estou vendo Deus. Onde eu vou parar depois que eu vou ver Deus? Você vai pegar mais serviço, né? Não é isso? A gente pensa que vai descansar no paraíso? Não vai, né? A gente vai pegar mais serviço duro, porque Jesus, quando chegou lá, né, como Espírito puro, pegou um planeta como o nosso para tomar conta, né, dele. Aí a gente tem a sétima, que é, a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí começa, tem o pacífico e tem o pacificador. Aí a gente começa a vir em missão, em colaboração, em cocriação com Deus, voltar, não é? Não tem a escada que sobe, a escada de Jacó, depois tem aqueles anjos que sobem e descem. Então são esses espíritos missionários que, uma vez galgada a sua evolução, eles não conseguem, né, ficar lá porque tem amores perdidos, né, afetos, filhos. Quantas vezes, né, a gente vê aí nos romances que Chico traz, né, da sua psicografia para nós. Não tem Alcione vindo de uma estrela que já estava em outro planeta, já outra na constelação de Sírios, numa estrela, e vem reencarnar para ajudar a sua alma querida, né, que era Luz? Não. A Alcione vem, esqueci o nome do companheiro dela, Pólux, né? Pólux. Aí ela vem para ajudá-lo, e não fica com ele, não. Quem lê o romance Renúncia vai ver a dureza de encarnação, que era espírito já bem evoluído, veio, né, para ajudar, para motivar Pólux, e ficou separado dela um tanto de coisa. Houve vários desencontros e ele não entendeu até ela se sacrificar, né? E ele não reconhecer, para ele conseguir depois achar o caminho do amor. Isso são aqueles pacificadores que, uma vez conquistado, vêm em missões resgatar, ajudar os nossos anjos guardiões, né? E aqueles missionários, né? Chico Xavier veio em missão, né, de pacificar, pelo consolo, pelos seus livros, pelo seu exemplo, né? Quantos corações ele não tocou, né? É a perpetuação da mensagem do Cristo. Isso é um feito do Cristo. É o reino no coração, obra divina no coração dos homens. Aí, sabe qual que é a outra? A oitava. A oitava bem-aventurança, a oitava e a nona, olha aqui, se não é de missionário. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. São aqueles que vêm como testemunho, aqueles que se imolam, não é? Os seus apóstolos de Jesus seguiram, né? Ele veio, conversa com eles seguiram em missão, e todos, se a gente for estudar a vida de cada um, a maioria foi crucificado, né? Por pregar a mensagem do Cristo. Então, aí depois vem o Sermão da Montanha, termina falando: alegrai e exultai. E aí ele vem falar: alegrai e exultai. Depois ele vai falar: vós sois o sal da terra, vós sois a luz
a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que tem lá no capítulo 17, que fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, não é? Então, é o nosso compromisso com a nossa reforma íntima, com trazer o feito de Jesus, né, para o nosso coração e para que ele saia nas nossas atitudes, dentro da nossa casa, aqui, com o próximo. É esse exercício do amor que é o grande feito de Jesus, né? No meu entendimento, aí nesse tema aí, que eu tive que né, reunir aí alguns feitinhos de Jesus, né? Que foi um grande feito para nós, para a gente se lembrar que a mensagem do Cristo, ela sai pelas nossas atitudes e pelo nosso exemplo, não é? Que Jesus nos abençoe e que nos proteja no retorno ao lar de vocês, abençoe a cada lar aqui, tá bom? Faça a prece? Então vamos lá. Mestre Jesus, Mestre amado, nosso companheiro, nosso divino amigo, que às vezes pensamos que está tão longe, mas acreditamos que Jesus está mais perto de nós do que a próxima batida do nosso coração. Por quê? Porque Ele pulsa dentro de nós as suas mensagens, as suas sementes, que esperam que frutifiquem através das nossas condutas. Mestre querido, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando de seus ensinamentos, que cada um possa refletir sobre eles, aplicando-os no dia a dia, no seu lar, e que abençoe o lar de cada um, abençoe os nossos corações, nos fortaleça, dando ânimo e coragem para vencer os desafios que se apresentam no nosso caminho. Ser conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Assim seja. Essas palestras nossas